Muito bem, estamos de volta com o programa de Carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Um grande profissional da nossa terra e que volta à função de treinador e estará bem pertinho aqui no Aimoré de São Leopoldo, comandando a equipe na Copa da Federação Gaúcha de Futebol. Para falar sobre isso e outros assuntos do momento, temos aqui Benhur Pereira. Boa tarde, Benhur. É um prazer enorme ter você aqui novamente no programa de Carrinho. Boa tarde, Júnior. Prazer estar falando com vocês aí. Prazer estar voltando, principalmente para disputar a competição pelo Aimoré, onde em 2013 eu fiz o acesso e a gente conseguiu subir para a primeira divisão. Então, a satisfação é estar de volta e falar com vocês. Que legal, vamos falar muito sobre isso aqui. Inicialmente, Benhur, na última vez que você conversou com o programa de Carrinho, em 2021, você estava na coordenação do Novo Hamburgo. O que tem feito de lá para cá? Diz aí pra gente. Na verdade, eu fiz a coordenação no Novo Hamburgo. A partir de 2021, acabei fazendo um jogo no Gauchão contra o Inter ainda. Depois, eu fiz um acerto para disputar o acesso em 2023 no Internacional de Santa Maria. Então, fiquei lá no acesso. E agora retorno aqui para Aimoré. Sou morador de Novo Hamburgo, estou em casa, me sinto bem. Clube que me recebe sempre muito bem, então estou muito satisfeito. Tentar fazer uma grande Copa RS, que é o que precisa. O clube não conseguiu esse ano classificar, né, para os mata do acesso, mas faz parte. Então a ideia é tentar fazer um trabalho com um pouquinho de estrutura, sólido, para quem sabe o clube o ano que vem ele volte mais forte para disputar o acesso 2025. Pois é, o Aimoré vinha uma crescente, disputando até a Série D do Campeonato Brasileiro, acabou caindo no estadual e esse ano não consegue subir. O que te motivou a aceitar novamente um convite para ser técnico de campo, além de estar perto de casa, São Leopoldo, é pertinho de Novo Hamburgo? O trabalho é pontualmente para a Copinha da Federação ou já tem algum projeto em andamento para o ano de 2025? Na verdade, eu fiz meu acerto para a Copa RS, né? Nós temos um objetivo, a direção me pediu para que a gente montasse uma equipe onde mesclaríamos jogadores jovens, jogadores experientes. Então, aos poucos, a gente está montando isso. É uma pena que entre o término do acesso e o começo agora da Copinha tem 2 semanas e meia. Mas isso não é problema, até porque o campeonato é de semana a semana. Então a gente vai tentar o mais rápido possível, né, montar uma equipe com a questão técnica, tática e física principalmente. A escolha dos atletas foram atletas que estavam já jogando, então facilita um pouco. E olha só, todos os anos a Copa da Federação Gaúcha de Futebol, ela homenageia uma personalidade que nos deixou, dando assim à disputa o nome desta pessoa. E este ano será a Copa Mário Jorge Lobo Zagallo. E bem, o futebol gaúcho ele tem uma realidade que se diferencia muito quando o assunto é dupla Grenal e até mesmo juventude, para os demais. Ambos estão em dificuldade. Vamos falar inicialmente da dupla Grenal. Como é possível explicar as dificuldades em 2024? Elas se dão principalmente pelas enchentes que o estado passou ou vai muito além disso? A dupla Grenal tem dificuldades em conquistar títulos de expressão nos últimos anos do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos, por exemplo. Nunca conquistaram. E aí? Não, eu acho que com certeza a questão das enchentes prejudicou, não tenha dúvida. Se tu pegares o Inter e o Grêmio, eles acabam jogando fora do seu estádio. Quer dizer, o Grêmio, eu acho que a logística do Inter foi melhor, mas o Grêmio, na verdade, ainda nem estreou, né, na sua arena. Isso prejudica muito, até porque tu acaba saindo fora dos teus domínios. Vejo que o Internacional, algumas questões importantes de contratações, não era o esperado e jogadores, na minha opinião, muito iguais, né? E isso pode acarretar uma questão principalmente de tu ter na mesma posição 3 jogadores e faltando outros, né? Mas isso também é a escolha do treinador no momento, que era o Kudê, tendo Valência, Borré e o Alário, e tu quase que sem querer conseguiu contratar o Wesley, que é um jogador mais
e velocidade de drible. Então, eu acho que esse foi um dos erros. O Internacional consegue também, em cima de um lateral esquerdo, René há mais tempo não indo bem, tinha contratado um lateral e foi estrear só agora com a mudança do novo treinador, né? E a questão do Grêmio, eu já acho que o Renato vai montando aos poucos, teve muitos problemas, muitos atletas que saíram, principalmente para jogar a Copa América, Soteldo, Vila Sante, jogadores importantes, perdeu a sua referência, né, que é o Diego Costa. Então essas dificuldades, mas eu acho que os dois vão melhorar no campeonato e vão conseguir fazer uma boa campanha ainda, dentro do possível, né? Eu acho que hoje nenhum dos dois consegue chegar lá na frente, mas nada que 2, 3 vitórias não mude isso e dê um novo up para o time. E em relação ao Juventude, o quanto a saída do Roger Machado pode ocasionar risco ao Juventude no Brasileirão? Lembrando que no início do ano a troca do Carpini pelo Roger não foi tão prejudicial assim, mas enfim, era no início do ano. A questão do Roger, que vinha fazendo um ótimo trabalho no Juventude, na minha opinião, acaba desestabilizando até pelo grupo, com a chegada de um novo treinador que vem com, daqui a pouco, alguns conceitos diferentes, com ideias diferentes, isso pode acabar tendo problemas. E no primeiro momento parece que isso está acontecendo, mas eu acho que o treinador do Juventude ele consegue fazer aí uma boa campanha. Acho que os reforços também em algum momento serão pedidos, principalmente com a chegada do novo treinador, né? Então, devagar, eu acho que o Juventude, até pela estrutura de time que criou, que na minha opinião é muito boa, acho que consegue bem, e o Roger estava provando isso, que conseguia fazer um bom trabalho. Muito bem, estamos conversando com o Benhur Pereira, profissional de muita história no estado do Rio Grande do Sul. O Benhur está assumindo neste segundo semestre o Aimoré de São Leopoldo. E o futebol do interior, Benhur, Série C, D, o que é possível analisar? O São José, no ano passado, quase subiu para B, esse ano está caindo para D. Na D, o Brasil está forte, o Novo Hamburgo chegou a se classificar, mas está perto de ser eliminado. Enfim, quais são os seus diagnósticos? Conte aí pra gente. A Série C, o São José esse ano, eu acho que o Thiago fez um grande trabalho no ano passado. Se tu pegares os jogadores do ano passado para esse ano, houve, na minha opinião, um déficit. As contratações que vieram não foram, na minha opinião, de Série C. São José sempre foi forte jogando em casa e não está conseguindo. Não consegue o resultado em casa e isso fazia uma diferença. Então agora é tentar equilibrar. A gente sabe que é um grande problema. O São José hoje é um dos candidatos, mas volto a dizer, acho que se conseguir começar a vencer em casa pode mudar um pouquinho essa situação. Mas é bem difícil. E eu acho que esse ano caiu um pouco o nível de investimento, eu acho que essa é a grande dificuldade. Na Série D, eu acompanhei o Novo Hamburgo, né, o sul da cidade. O Novo Hamburgo ainda surpreendeu classificando, até porque não tinha muitos jogadores até não tão experientes. O Hamburgo tinha, na minha opinião, 14, 15 atletas que poderiam, né, dar um suporte e conseguiu classificar. Uma pena que esse jogo em casa, a diferença foi grande, mas a gente tem que acreditar o que pode acontecer, uma mudança, né? Futebol a gente tem que sempre acreditar até o fim. A questão do Brasil foi evoluindo, com a mudança do treinador melhorou muito, o Marcelo deu um outro jogo para o Brasil. Acho que o Brasil é competitivo, principalmente quando decide em casa, no Bento Freitas, como vai ser agora no final de semana, apesar que já saiu com uma grande vantagem. Claro que a gente tem que cuidar para não ser surpreendido, mas acho que vai muito bem. Assim como a Avenida tem feito uma boa campanha, e só que vai decidir fora com uma grande equipe, que é o Inter de Limeira. Pois é, uma pena que o São José em 2023 não tenha tido acesso para a Série B. Seria ali uma mudança de patamar muito grande, né? Caindo para D, terá que retomar tudo novamente, e sem a mídia, sem a torcida. E tem outro time que também tem um desafio enorme, é o Novo Hamburgo, o campeão gaúcho de 2017, que ano que vem vai jogar de acesso. Falando ainda em interior, embora seja oficialmente da capital, uma equipe com investimento árabe,
que teve uma ascensão meteórica, que é o Mosson, estará na Série A do ano que vem no Gauchão. Na sua opinião, BU, clubes assim são fenômenos que vieram para ficar? Eu acho que o Monson tem uma questão assim, muito importante, né? Se falou muito em grandes investimentos. Eu acho que o Monson tem uma característica, os jogadores jovens, como foi o Cruzeiro, quando eu trabalhei em 2010, que nós fomos campeões do acesso. Jogadores jovens, uma mescla com jogadores experientes. Um time que não tem torcida, né? Mas é um time que se trabalha com tranquilidade. Fez um bom trabalho ano passado, não subiu porque enfrentou o Guarani, que estava muito forte. Esse ano teve dificuldades contra o Passo Fundo, mas soube vencer. Então, acho que o Monson tem essa questão aí de escolher muito bem, principalmente esse departamento de futebol. E eu acho que esse é um grande mérito no futebol, é ter um departamento que contrata o treinador, tem um modelo de jogo, tragam jogadores e mesclem jovens com atletas experientes, consigam botar em campo, né, em cima desse modelo. E com certeza, estou dando sequência, vai acabar fazendo um bom resultado. O Monson, na verdade, é muito rápido, né? Em 2, 3 anos ou 3 anos ele conseguiu subir da terceira, né, pro acesso. Passou um ano, bateu na trave, agora conseguiu de novo e conseguiu subir aí da segunda para a primeira. Então vamos ver o que vem pela frente para o Monson, mas é bacana isso. Eu acho que o departamento de futebol fez toda a diferença. Sem dúvidas. E saindo do Rio Grande do Sul, como você observa o momento do futebol brasileiro em termos mundiais? Há uma diferença técnica muito grande? Eu vejo que o Brasil está numa transição, numa nova geração. A gente sabe que tem grandes atletas, né? Cada vez mais o Brasil consegue exportar jogadores. A gente acaba importando jogadores mais veteranos que estão querendo voltar para a nossa terra. E eles vêm, eu vou citar um caso do Thiago Silva no Fluminense, voltou no nível muito alto, e outros jogadores que vêm de fora e conseguem aumentar o nível do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que é a geração, na minha opinião, não é uma geração tão como tu não consegue trabalhar muito com esses atletas, até porque o treinador não tem muito tempo na seleção, está tendo uma dificuldade. Nós já tivemos o Ronaldinho, Ronaldo Nazário, Rivaldo, Cafu, Roberto Carlos, uma geração que era forte, tanto que foram campeões do mundo. Hoje nós temos um pouquinho de... Eu acho que logo, logo isso vai dar uma melhorada. Nós perdemos o nosso craque, que é o Neymar, que não adianta, ele faz uma diferença, é só olhar os números deles, principalmente na seleção. Mas eu acho que com o trabalho a gente consegue. Eu acho que a parte tática e o convencimento dos atletas nessa questão tática pode mudar isso. Porque nós temos ótimos atletas em grandes clubes na Europa, só que trabalham dia a dia, né? E aí tu vai conseguindo ter, né, um bom grupo, principalmente os jogadores se conhecendo. Na seleção é tudo muito rápido, não é muito fácil se tu não tem a geração muito forte. Com certeza, mas e outro assunto cada vez mais polêmico é o VAR. O que faz ele ser tão mal utilizado como vem sendo utilizado? O VAR é uma questão bem complicada. Eu acho que o nosso VAR tem algumas situações, na minha opinião, que no Brasil o juiz acaba utilizando demais o VAR. Tem momentos que, na dúvida, ele deixa para o VAR definir. Eu acho que o juiz tem que ter toda a liberdade, se vai errar, acertar. E aí sim é um caso muito, muito grave, que passe muito, aí sim ter interferência. Tem situações que eu acho que o VAR interfere, a questão agora do gol do Corinthians contra o Grêmio do pênalti. Não tenha dúvida que há alguém segurando, nem lembro qual é que era, o Kahneman segurando o Romero, mas, na minha opinião, isso acontece em todos os lances. Pode olhar e manda o VAR olhar e vai ver que tem todos, só que a bola não chegaria no Romero. Não teve força suficiente, até porque o futebol é choque. Tudo que tu faz com câmera lenta, que tu vai recuperar, sempre há um contato, até pela velocidade e força dos atletas. Então acho que alguns protocolos deveriam ser feitos.
tentar tirar um pouquinho, né, deixar mais para que o juiz, né, determine as situações. A partir de alguma situação muito grave, eu acho que aí sim o VAR deveria entrar. Então tá certo, Benhur Pereira, queremos agradecer a sua participação, te desejar sucesso na sequência do trabalho no Aimoré. Obrigado por ter atendido o De Carrinho, abraço e até uma próxima. Eu que agradeço vocês, é um prazer e uma honra estar falando com vocês, desejo sucesso, adoro falar em futebol e pelo visto vocês também, então estamos bem. Grande abraço aí, sucesso sempre. Sem dúvida, é muito bom bater papo com figuras como você. Benhur Pereira, técnico do Aimoré de São Leopoldo, foi o nosso entrevistado dessa semana aqui no programa De Carrinho.